Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a última sessão do ano sobre alguns temas específicos do uso das nossas ferramentas Simula e Betakai. No dia de hoje, nós vamos falar sobre otimização não paramétrica utilizando Tosca Structure, que é uma das nossas ferramentas. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre os fatores que levaram para o desenvolvimento de um produto utilizado na otimização. Por que foi importante otimizar? Quais são os benefícios que isso traz no desenvolvimento de engenharia durante todo o processo? Um dos motivos é o custo, pois há muita pressão sobre a redução de custo em toda a cadeia de engenharia, pois é um custo enorme em relação a um material que é utilizado, mão de obra, afinal, várias pessoas são envolvidas na questão de desenvolvimento de um produto e também em questões de garantia, afinal, quando você vai desenvolver um novo projeto de uma maneira mais otimizada, é necessário garantir que, no caso dos componentes, eles tenham todos os requisitos mecânicos atendidos. Afinal, não adianta nada nós reduzimos o material e reduzimos a quantidade de material, o número de pessoas, porém, se o produto final ele não tiver a qualidade garantida. Puxando aqui a questão da qualidade, muitas das vezes a qualidade ela está ligada aos requisitos legais, que são basicamente como se fossem os requisitos mecânicos, atendendo todas as especificações para que a usabilidade dele seja atendida, e também os requisitos dos clientes. Afinal, uma questão muito importante a ser levada em conta é que ele apenas não tenha apenas uma resistência mecânica, mas que ele satisfaça também a necessidade do cliente. E também a questão de tempo. Afinal, gerando um produto otimizado, eu consigo desenvolver novas tecnologias, novas versões, num espaço de tempo menor. E tempo é dinheiro, principalmente nos dias atuais que a tecnologia vem avançando cada vez mais. E agora entendido um pouco sobre o porquê que a otimização ela é importante e que muitas empresas acabam focando nesse assunto para o desenvolvimento de um produto, nós vamos falar um pouco sobre as definições de otimização, para a gente poder entender melhor o que é envolvido na otimização e como que o Tosca trabalha através dessas definições. Bom, aqui eu vou fazer uma definição através de descrições matemáticas, e aí depois, quando chegar no Tosca, vai ficar um pouco mais claro como que elas são transformadas nos inputs e outputs utilizados na simulação para fazer otimização não paramétrica. A primeira definição que eu vou dar para vocês é sobre as variáveis de projeto. Por exemplo, como que eu posso modificar a estrutura de um componente ou de um produto? Quais valores dessas estruturas eles podem ser modificados ou não? Nós temos a função objetivo. A função objetivo é o que deve ser maximizado ou minimizado. Ele sempre vai ser caracterizado por uma função que vai ser dependente de uma variável de projeto especificada. Então, dentro das minhas variáveis de projeto aqui, eu posso pegar uma ou mais e transformar essas variáveis em objetivos através de uma função. Eu tenho as restrições, nas quais as demais variáveis que não vão ser utilizadas como função objetivo, elas podem ser utilizadas como restrições, que podem ser restrições ou de igualdade, ou seja, eu quero que o meu volume final de um determinado componente ele seja de 80% em relação ao volume original. Ou então uma restrição de desigualdade, como por exemplo, eu quero que a tensão em um ponto específico, onde eu estou tendo um pico de tensão, ele seja menor do que, por exemplo, 350, que caracterizaria o limite de escoamento do material que está sendo utilizado para esse componente.
E aqui eu tenho, como se for, através de uma expressão matemática, um exemplo de minimização de uma resposta em específico, onde eu tenho a minha função objetivo. Essa função objetivo eu tenho as minhas variáveis. Porém, essa caracterização da expressão matemática, do cálculo matemático, ele é transformado pelo Tosca em coisas mais, digamos assim, saindo do teórico para coisas, para a prática. Por exemplo, é, em relação à otimização, considerando as variáveis do projeto. Quanto mais variáveis eu tiver para o meu projeto, melhor vai ser a minha solução. E assim eu vou ter um melhor design obtido pela modificação não paramétrica, como eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho exemplo de uma viga engastada, onde nessa outra extremidade que está livre, eu tenho a aplicação de uma força. E aí, quanto mais variáveis eu tiver em relação ao meu produto, melhor vai ser o meu design final. Como, por exemplo, eu tenho aqui variáveis de espessura, eu tenho variável de ângulo, e aí, somando todas as variáveis possíveis, eu posso ter um novo formato. Então, quanto mais variáveis eu tiver, mais parâmetros eu posso, parâmetros não, mais respostas eu posso incluir na minha otimização, e com isso eu posso ter um melhor design. Então, aqui nos parâmetros eu posso incluir, por exemplo, ângulo, raio, seção transversal e outras características aqui para desenvolver, por exemplo, uma viga, ou então, que aí eu posso ter vários formatos. No caso, sempre quando eu for considerar na otimização não paramétrica, eu não vou considerar tanto as questões variáveis em relação à dimensão. Eu posso até incluir, por exemplo, algumas restrições que eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas geralmente na otimização não paramétrica, ela é caracterizada por exemplo, material que pode ser retirado ou então incluído para obter uma nova resposta. E aí, tratando-se em relação ao material, para uma otimização topológica, por exemplo, eu posso adicionar ou remover elementos aonde eu tenho como objetivo ter na maioria dos casos, um componente já com uma menor quantidade de material possível e que atenda os requisitos mecânicos. Já numa otimização de forma, eu não trabalho tanto com a questão de adição ou remoção de material. O que eu trabalho mais seria o quê? A parte superficial, ou seja, eu já tenho um componente já otimizado, porém eu quero fazer alguma melhoria nele para retirar, por exemplo, picos de tensão, ter uma melhor distribuição da tensão do meu componente, a fim dele ter uma maior durabilidade. Então, como que a gente trabalha com a otimização não paramétrica com a otimização de forma? Eu simplesmente pego o componente e vou trabalhar apenas na superfície dele. E aí, nessa superfície, eu posso, por exemplo, criar ressaltos, rebaixos, curvaturas, de maneira que eu vou ter uma melhor distribuição da minha tensão. Essa consideração do tratamento superficial, ele também é utilizado para otimização de BIDs. A otimização de BID são a otimização de reforçadores, aonde eu tenho, por exemplo, uma chapa totalmente plana ou uma superfície totalmente plana, e aí para melhorar a rigidez do meu componente, eu posso criar reforçadores que são rebaixos ou ressaltos, os BIDs, nessa superfície plana, a fim de ter uma melhor resistência mecânica. E eu tenho também como trabalhar com a otimização não paramétrica na espessura de chapas metálicas, ou seja, é como se fosse um conceito de otimização topológica, só que na otimização topológica eu estou adicionando ou removendo material pela remoção ou adição de elementos em componentes sólidos. Agora, se eu tiver componentes em chapa, que são modelados com elementos de casca, por exemplo, eu utilizo a otimização das espessuras de chapas, onde determinada região vai ter uma espessura de elemento um pouco maior ou menor, dependendo de como for feito o cálculo da otimização.
Agora, falando um pouco sobre os objetivos. Quais são alguns exemplos de objetivos utilizados na otimização não paramétrica de diversos componentes? Por exemplo, maximizar a rigidez, afinal, eu quero que o meu componente ele atenda a todos os requisitos mecânicos, ele tenha uma boa resistência mecânica. Minimizar a tensão, porque dependendo de um pico de tensão localizado, ao longo do tempo, a durabilidade do meu componente ela pode ser comprometida. Maximizar as frequências naturais. Afinal, se eu tiver o primeiro valor de frequência natural, por exemplo, ele for muito baixo, significa que ele pode entrar em ressonância com certa facilidade. E isso eu não quero para o meu componente. Bom, minimizar a tensão que eu já falei. E aí o que acontece? Quando eu modifico as variáveis do projeto, acaba modificando automaticamente também o valor do objetivo, independente se essa variável ela faz parte da função objetivo ou não. E sobre as restrições aplicadas a otimizações não paramétricas, eu tenho restrições que elas são requisitos geométricos de manufatura, por exemplo, restrição sobre o processo de fundição, que seria, por exemplo, o ângulo de saída da minha matriz. Restrição de simetria, para que seja feita a otimização, seja da remoção de material, seja da reorganização dos nós da superfície de uma maneira simétrica, para que ele possa ser manufaturado. Restrição de massa ou limitações de projeto em respostas específicas das análises de elementos finitos. Então, sempre que eu tiver alguma restrição relacionada, por exemplo, ao deslocamento nodal, à força de reação, tensão, essas respostas elas não são características da manufatura do meu projeto, elas são respostas oriundas da minha análise de elementos finitos. Então, sempre que eu fizer uma análise de elementos finitos, eu posso utilizar algumas dessas respostas como restrições na minha otimização não paramétrica. Restrições de frequência natural, restrição de deslocamento monodal, que também estão atreladas à análise de elementos finitos. E aqui só para fazer um parâmetro entre análise de elementos finitos e o modelo CAI, o que pode ser utilizado ou não na prática quando falamos de otimização não paramétrica. Por exemplo, em análise de elementos finitos, nós temos rigidez, tensões, frequências naturais de deslocamentos, casos de carregamento, áreas de um modelo. Então, tudo que eu tiver, por exemplo, áreas de modelo pode corresponder, por exemplo, a uma área que vai corresponder à minha área de design, aonde eu vou trabalhar a minha função objetivo, por exemplo, ou então vai ser uma área aonde vai ser modificada, ou então pode ser uma área aonde eu vou pegar determinadas informações, como tensão, deslocamento, pegar alguma resposta da minha análise estrutural. E, no caso, os dados do caso de carregamento seria, por exemplo, eu tenho uma análise que ela é dividida em vários steps, em vários load cases, e aí eu vou extrair as respostas de determinadas áreas de qual caso de carregamento. Já para o modelo CAI, no caso, o que eu posso utilizar? O peso do meu componente, o volume da minha estrutura, o centro de coordenadas e a inércia, posição nodal, o layout do elemento. Então, quando eu junto o meu modelo CAI mais informações obtidas através da análise de elementos finitos, eu posso utilizá-las tanto como variáveis de projeto para serem utilizadas nas restrições ou então na minha função objetivo. E aí eu faço uma combinação de todas essas informações para obter o meu projeto otimizado por meio da otimização não paramétrica. E aqui, qual que é o fluxo de trabalho em relação ao Tosca Structure utilizado como uma ferramenta para otimização não paramétrica? Bom, eu tenho o design do meu modelo de elementos finitos inicial, ou seja, é um componente mais grosseiro. E aí, depois eu faço uma otimização topológica. Nessa otimização topológica que é realizada vai ser para diminuir a massa do meu componente, atendendo todos os requisitos mecânicos. Em seguida,
eu faço a suavização e validação do modelo. Essa suavização e validação do modelo, ela é feita de uma maneira onde eu considero o pós-processamento do Tosca Structure para eu ter uma geometria, ou melhor, uma malha STL, que vai servir de referência para a construção de um novo modelo CAD. Construído o novo modelo CAD, eu faço a execução da minha topologia otimizada. Fazendo a execução da minha topologia otimizada. Se eu encontrar alguns picos de tensão, ou então quiser ter uma melhor distribuição da minha tensão, ou então de uma outra resposta, eu faço uma otimização de forma aonde eu não vou retirar o material, mas sim vou apenas reorganizar os nós superficiais do meu componente para ter uma melhora nessa resposta. E aí eu tenho a reconstrução do meu modelo CAD otimizado final, para que ele possa ser enviado para a manufatura. Agora eu vou falar um pouco sobre os módulos que nós temos para otimização estrutural utilizando o Tosca Structure. O primeiro módulo é o módulo Topology, que ele modifica o layout do componente, adicionando ou removendo elementos, representando a adição ou remoção da massa, onde ele encontra um design ótimo com a rigidez máxima ou o peso mínimo para esse componente. Nós temos o módulo Shape, que ele modifica a superfície do componente, sendo utilizado principalmente na redução das tensões locais, para ter uma melhor distribuição da tensão no meu componente, aumentando assim a durabilidade. Nós temos o Tosca Sizing, que ele é utilizado para a otimização das espessuras de elementos de casca, onde é feita a otimização dessa espessura para melhorar o comportamento estático e dinâmico. E temos o módulo BID, que ele aumenta a rigidez ou a frequência natural de estruturas de chapas metálicas, principalmente esse é o uso do Tosca BID, aplicando os reforçadores na superfície plana do meu componente. Agora nós vamos focar um pouco nesses 4 módulos que eu posso utilizar o Tosca Structure. Vamos começar em relação à otimização topológica, falando um pouco sobre uma breve introdução, só para dar uma noção básica do que seria a otimização topológica. Eu tenho a necessidade de calcular a distribuição do material otimizada em uma área específica sob condições de contorno, que pode ser restrições à otimização, condições de contorno da minha própria análise de elementos finitos, carregamentos estruturais, considerações de manufatura. E aí o resultado seria o quê? Eu ter furos ou aberturas nesse componente inicial, tendo assim um componente mais leve. E para fazer tudo isso, eu preciso definir a minha otimização com várias variáveis. E a primeira consideração que eu tenho que fazer, que aí seria até mesmo uma dica, seria que a solução da sua otimização ela está ligada, sim, à sua discretização da malha. Então, quanto mais refinada a sua malha, maior vai ser o tempo de computação. Por quê? Na prática, como que funciona não só a otimização topológica, mas todas as otimizações não paramétricas com Tosca Structure? Em média, para cada ciclo de otimização da sua que você for realizar, cada ciclo ele vai corresponder ao mesmo tempo que você vai rodar a sua análise estrutural. Então, se a sua análise estrutural demorar 1 hora, cada ciclo de otimização ele demora 1 hora também. E dependendo da otimização, dependendo de como você configura ela, a sua otimização ela pode ter 3, 5, 10, 15, 50 ciclos de otimização. Então, a questão do refinamento de malha é, sim, uma variável a ser considerada no caso da otimização não paramétrica. Como que é feita a otimização topológica em relação ao agrupamento do material para fazer a retirada desses elementos. Essa consideração aqui ela é feita para material isotrópico, principalmente essa consideração, aonde na otimização topológica eu tenho 3 tipos de elementos. Eu tenho os elementos completos, os elementos intermediários e os elementos de baixa densidade. E aí o que vai acontecer? Os elementos completos são os elementos aonde eu tenho
o módulo de elasticidade máximo, ou seja, a rigidez dele não foi comprometida, e a densidade é igual à densidade antes da otimização. Então, são elementos que representam locais onde o material não foi retirado. Eu tenho os elementos intermediários, que também são os elementos de transição, aonde eu não tenho uma alocação exclusiva de material, e a densidade ela é calculada em função da tensão, ou seja, são elementos em que eu tive uma redução do meu módulo de elasticidade, eu tive uma redução da minha rigidez desse elemento, porém, ele não perdeu totalmente a sua rigidez. E eu tenho os elementos de baixa densidade, onde eu tenho módulo de elasticidade mínimo, ou seja, eles estão muito próximos a uma rigidez nula. E aí, com isso, esses elementos soft, ou elementos de baixa densidade, são esses elementos que eles vão ser retirados do meu componente, representando a retirada do material na otimização topológica. Então, é dessa maneira com que o Tosca ele vai trabalhando para retirar os elementos durante cada cálculo de ciclo de otimização, dependendo de como estão as variáveis. Se esses elementos estiverem com a rigidez máxima, eles continuam no meu modelo. Se eles estiverem com redução intermediária, eles podem ou não ser retirados. E se eles estiverem com densidade baixa, próxima a zero, são esses elementos que vão ser retirados no ciclo de otimização, caracterizando a retirada do material nessa região. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos um design existente, que é o design inicial. Nós configuramos um modelo para a otimização topológica. Após realizar a otimização topológica, nós tivemos essa configuração aqui. Em seguida, fizemos o modelo otimizado suavizado. E após a validação desse modelo otimizado suavizado, nós temos aqui o design reprojetado, que seria o design final. Na otimização topológica, nós temos dois solvers, o controller e o sensitivity based. Qual que é a diferença de um e de outro? A primeira diferença está como que eles tratam os elementos com densidades intermediárias. Quando eu utilizo a técnica Sensitivity Based, aliás, o algoritmo Sensitivity Based da otimização topológica, esse algoritmo ele pode possuir elementos no final do projeto contendo densidades intermediárias. Então, eu posso ter elementos em que a sua densidade ela varie entre que ela seja menor do que 100% e maior do que um valor X, por exemplo, de 30%, 40%, dependendo de como que você configura a sua otimização. Já com o método controller, ele apenas trabalha com elementos completos ou de baixa densidade no final do projeto. Ou seja, se um determinado elemento ele perder um pouco de rigidez, esse elemento ele vai ser retirado automaticamente da minha otimização. Então, com o algoritmo controller, ele é um algoritmo mais conservador. Então, se um determinado elemento ele perdeu alguma rigidez, ele já é retirado automaticamente do componente. Já o Sensitivity Based, ele admite elementos contendo densidades intermediárias. A segunda diferença está em relação ao número de iterações padrão. O número de iterações padrão, sem o usuário modificar isso no próprio Tosca, do algoritmo Sensitivity Based, ele é entre 30 e 40 iterações, 30 e 40 ciclos de otimização. Já o controller, por padrão, ele trabalha com 15 iterações. Em relação aos tipos de análise que eu posso utilizar em cada um dos algoritmos, essas análises seriam análises de elementos finitos, ou seja, a minha análise estrutural feita antes da minha otimização. Para o caso do Sensitivity Based, ele suporta análise estática não linear e de alta frequência linear. Os carregamentos de temperatura constante, ele é permitido para os solvers ANSYS, Nastran e Abaqus. Para o algoritmo Sensitivity Based, eu também consigo rodar análises não lineares geométricas, ou seja, o NL-GEOM off, na prática do Abaqus, e também contato tanto para o solver Abaqus como para o solver ANSYS. Eu posso incluir materiais não lineares no meu modelo de elementos finitos, que vai ser otimizado com o algoritmo Sensitivity Based.
Se eu estiver trabalhando com uma análise estática, eu posso considerar também os deslocamentos prescritos como variáveis e como integrantes do meu modelo a ser otimizado. Materiais laminados, eles não podem ser projetados na otimização topológica. Então, tipo, se eu tiver elementos de material composto, eu não posso utilizar. Porém, se o elemento dessa camada de composto for uma única camada, eu posso utilizá-lo tanto do solver Nastran quanto do Abaqus. Na prática, o que seria? Dependendo de como que eu estiver modelando o meu modelo de elementos finitos utilizando material composto. Se esse elemento ele tiver caracterizado com mais de uma camada de elementos ou então com diferentes orientações, ele não pode ser utilizado na otimização topológica. Agora, se cada camada que eu fizer do meu material composto, cada camada possuir um único elemento, aí sim eu posso utilizar desde que seja do solver Abaqus e do solver Nastran. Já o algoritmo controller, ele suporta análise estática não linear, incluindo contato, independente, mesmo que ele seja da área do espaço de design. O espaço de design é a região onde eu vou retirar o material. E a tensão de von Mises como variável não restringida, ela é suportada também. Então, no método controller, se eu quiser incluir a variável de tensão de von Mises, mas apenas para acompanhá-la e não utilizá-la como função objetivo ou como restrição, eu posso utilizá-la também no meu algoritmo. E agora, em relação às respostas que eu tenho, tanto, que podem ser utilizadas como função objetiva ou como restrição para cada um desses algoritmos. No caso do algoritmo controller, a única coisa que eu consigo fazer como objetivo é maximizar a rigidez. Então, a única resposta possível a ser utilizada é a energia strain energy do Abaqus. Então, sabe lá quando eu utilizo, não somente no Abaqus, mas qualquer outro tipo de solver estrutural. Com o algoritmo controller para otimização topológica, a única resposta que eu consigo utilizar é a resposta da energia de deformação strain energy para maximizar a minha rigidez. Já com o algoritmo Sensitivity Based, eu consigo utilizar como resposta da minha análise de elementos finitos na função objetivo centro de gravidade, deslocamento, seja ele absoluto ou relativo, tensão de von Mises, momento de inércia, rotações, força de reação e momentos de reação, forças internas e momentos internos, frequências, seja elas frequências naturais ou então de análise modais, o volume do material e a rigidez total, que também está atrelada à energia de deformação. E como restrição, começando aqui por algoritmo Sensitivity Based, tudo que eu consigo utilizar como função objetivo, eu consigo utilizar também como restrição. Já para o algoritmo controller, aqui nessa tabela tem apenas o volume, mas eu também consigo utilizar a massa. Tanto o volume quanto a massa, ela pode ser utilizada como restrição da minha otimização topológica do algoritmo controller. Agora, voltando a falar um pouco sobre a malha, que a gente já falou lá no início em relação à otimização, agora nós vamos focar um pouco sobre a consideração da malha para análise de otimização topológica. Lembra que a gente tinha falado que a malha, quanto maior o refinamento de malha, maior vai ser o tempo de computacional? Beleza, só que aí nós temos que considerar também que a malha ela não deve ser tão grosseira a níveis de descaracterizar o meu componente, isso daí prejudicar os detalhes que vão ser utilizados na minha análise de otimização topológica. Então, uma consideração que a gente faz é de ter no mínimo de 3 a 4 elementos para a largura desejada do modelo otimizado. Então, no caso, seria o seguinte: nós sabemos que um determinado componente ele vai ter que ter uma largura X. Aí, nessa largura X, ela tem que ser modelada com no mínimo 3 ou 4 elementos. E em relação a tipo de elemento, utilizar elemento de primeira ordem ou segunda ordem. No caso da otimização topológica, você pode utilizar em uma malha um pouco mais refinada, com elementos de primeira ordem,
em vez de utilizar uma malha grosseira com elementos de segunda ordem. No caso, é, os elementos tetraedros lineares, eles são muito rígidos, então é aconselhável que, se possível, você tente gerar a sua malha com elementos hexaedros de primeira ordem, que seriam os elementos, digamos assim, ideais para fazer a sua malha de elementos finitos para a otimização. Porém, se você não tiver a possibilidade de utilizar apenas elementos hexaédricos, aconselha-se a utilizar elementos tetraédricos um pouco mais refinados. Mesma consideração aqui, vou pular. Agora, nós falamos um pouco da função objetivo, falamos e das as restrições baseadas nas respostas de elementos finitos. Agora, nós vamos considerar também as restrições de manufatura. No caso das restrições de manufatura, elas são necessárias para tornar o produto manufaturado. Então, tipo, o design otimizado ele precisa ser manufaturado, senão não vai adiantar nada a sua otimização topológica. E, geralmente, eu tenho quais são as principais restrições geométricas que eu posso utilizar na minha otimização topológica. Áreas congeladas. As áreas congeladas são áreas dentro da minha área de design, aonde eu não vou ter nenhuma alteração desses elementos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui destacado em vermelho as minhas áreas congeladas, e aí, no resultado final da minha otimização, essas áreas congeladas, elas não foram modificadas, como por exemplo essa braçadeira aqui de um tubo. Geralmente as áreas congeladas elas representam áreas que elas vão estar envolvidas com algum outro componente que não está sendo utilizado na minha otimização topológica e que eles não devem ser alterados de jeito nenhum. Eu tenho também restrições que elas determinam qual que vai ser o tamanho máximo ou mínimo de membro dos componentes, ou seja, das regiões internas aqui da minha design area, qual que vai ser o tamanho mínimo e máximo desses componentes aqui. Assim, eu consigo evitar designs finais problemáticos. Aqui um exemplo. Sem considerar o tamanho mínimo ou máximo de um membro após a otimização. Esse é sem utilizar esse tipo de restrição, e aqui ao lado eu tenho a consideração dessa restrição. E aqui a mesma coisa, sem considerar esse tipo de restrição, e aí quando eu considero esse tipo de restrição. Restrições de fundição, que aí no caso são definidas, definido basicamente a direção de saída do componente em relação à minha matriz, por exemplo, e aí eu defino qual que é a coordenada que indica a direção do ângulo de saída. É importante considerar que sempre qualquer característica do molde geométrico do molde que impede a saída do meu componente, ela deve ser levada em conta. Afinal, eu posso ter um componente com esse formato otimizado aqui, mas eu posso ter um componente com esse formato otimizado aqui, que é o ideal, considerando a restrição de manufatura de fundição. Aqui alguns exemplos. Quando eu não tenho a restrição de manufatura de demolding, que é a restrição de fundição, e aqui quando eu tenho essa consideração aqui. E aí, no caso dessas restrições, eu posso indicar de diversas maneiras qual que vai ser a direção de saída, considerando um plano médio, para fazer a otimização de uma maneira um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, simétrica em relação ao ângulo de saída, que aí o próprio software ele pode calcular esse plano médio. Eu tenho o AutoTIDE também, que no caso, se eu tiver a formação de um furo, ela vai ser prevenida. Então aí eu tenho diversos tipos de ponto, diversos tipos de aplicação do plano médio do ângulo de saída, que eu posso definir através de um ponto, ou então definir através de um processo de estampagem, e aí depende de cada aplicação. Aqui eu tenho um exemplo.
check group no caso, se eu tenho um determinado componente e aí eu tenho aqui a minha consideração da direção de saída, do ângulo de saída. Se eu tiver aqui a consideração aqui, por exemplo, de um outro componente que vai estar impedindo, esse check group ele vai indicar se eu tenho algum elemento que não está respeitando a verificação dele entrar em contato com outra região que vai impedir o meu ângulo de saída da fundição, do meu processo de fundição. Daí eu tenho vários parâmetros que eu posso identificar ele. Não vou entrar tanto em detalhes, mas definindo esses parâmetros, eu consigo ter um componente aceitável para o uso e para a manufaturação desse projeto otimizado. Eu tenho também uma maneira onde eu posso fazer o agrupamento desses componentes aqui no check group. Aqui eu tenho um exemplo, quando eu não faço o agrupamento desses componentes aqui, aonde eu tenho aqui uma peça que ela não consegue ser manufaturada, e aqui uma peça realizando a inclusão dos agrupamentos de elementos em determinadas áreas, onde eu tenho aqui esse componente aqui no formato de viga-i. Condições de simetria, que é uma maneira onde eu posso dizer para o meu modelo, para ele retirar o material de uma maneira, considerando a simetria do modelo, seja uma simetria definida através de planos, uma simetria de rotação, através de um plano, simetria cíclica, e simetria aqui, considerando algumas outras coordenadas, onde eu consigo replicar aqui essa simetria. E eu tenho, na parte de pós-processamento, a consideração da minha superfície ISO. O que seria a superfície ISO? Quando eu estou, principalmente para os casos onde eu utilizo a otimização topológica com o algoritmo de sensitivity based, como eu tenho algumas densidades intermediárias, na hora de gerar a minha malha STL, eu devo considerar, bom, dos elementos que eu tenho, a minha densidade intermediária, quais que vão ser eliminados ou não da minha simulação, aliás, do meu projeto otimizado. Basicamente, eu posso fazer um filtro, onde nesse filtro, por exemplo, eu quero que no meu componente final, eu tenha aqui os elementos que tenham uma densidade intermediária acima de 50%, eles sejam mantidos, e elementos que tenham abaixo de, por exemplo, de uma densidade intermediária de 50%, eles vão ser retirados do meu componente. Então, com isso, o que acontece? Na hora de eu fazer o pós-processamento e gerar uma malha STL para o meu projetista levar em consideração no novo design do componente otimizado, é esse perfil aqui que eu vou ter. Então, eu tenho aqui a região onde eu tenho os meus elementos com a densidade completa. Eu tenho os elementos com densidade intermediária até 50%, e aí esses elementos vão ser mantidos. E todos os elementos que estiverem com um isovelho, que é esse valor da densidade intermediária, abaixo desse valor, eles vão ser retirados na hora que eu fazer o pós-processamento com a geração do modelo em malha STL. E basicamente, esse daqui é o fluxo, onde eu tenho a suavização gerando a malha STL. Aí o usuário ele pode pedir para o seu projetista reconstruir essa geometria, ou então, dependendo de qual software que você utiliza para fazer a sua análise de elementos finitos, você trabalha diretamente nele, e aí com isso você reconstrói o seu modelo. No caso aqui foi uma malha tetraédrica, mas poderia ser uma malha hexa, dependendo de qual que vai ser o contexto. E, basicamente, esses daqui são os conceitos para a otimização topológica. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a otimização de forma. No caso da otimização de forma, ela é utilizada para a homogeneização da tensão. E como que ele faz isso? Se eu tenho que a tensão nodal em um nó específico do meu componente ele é maior do que o valor de referência, o que vai acontecer? Esse nó da superfície ele vai se deslocar para fora da estrutura para reduzir a tensão. Então, é como se eu tivesse criando, digamos assim, tipo um ressalto, ou então um calombo, aonde eu tenho a minha superfície, e aí eu vou ter
digamos assim, como se fosse uma convexidade da minha superfície por causa desse nó. Agora, se a tensão nodal ela for menor do que o valor de referência de tensão, o deslocamento do nó ele vai para dentro da estrutura para aumentar a tensão. E aí sim ele fazer como se fosse um balanceamento em relação às tensões. Porque se eu aumento um pouco a tensão em uma determinada região, eu alivio a tensão da região vizinha. Então, basicamente, ele faz isso. O meu valor de referência ele é calculado pelo próprio software, então não preciso entrar com essa informação. E essa tensão de referência seria como se fosse uma tensão média, considerando toda a tensão do meu componente. Então, basicamente, o que ele faz? Pega a tensão, faz uma média da tensão encontrada, essa é a tensão de referência. Se um determinado nó tem um valor acima dessa tensão de referência, o Tosca ele vai deslocar esse nó para fora da superfície da minha estrutura, criando uma região mais uma concavidade. Se esse nó tiver uma tensão menor do que o valor de referência, ele faz uma concavidade para aumentar a tensão nessa região e assim ir distribuindo a tensão da melhor maneira possível. Então aqui eu tenho o design inicial do meu modelo, à esquerda, e o design final, à direita, do modelo otimizado, com a distribuição da tensão nessas regiões. E aí, sempre para eu ter um modelo realístico, eu tenho que prestar atenção nos detalhes geométricos, nas condições de contorno, elas devem ser exatas, os cenários de carregamento é relevante e inclusão dos materiais não lineares, se for o caso. Lembrando que o mesmo critério de malha da otimização topológica deve ser considerado para otimização de forma, nem tão refinado, nem tão grosseiro. Então aqui, por exemplo, nem tão refinado, nem tão grosseiro, e aqui uma malha boa para ser utilizada na minha otimização de forma. Eu também tenho os algoritmos controller e sensitivity based para otimização de forma. A única diferença em relação à otimização de forma está na resposta objetivo do método controller, porque além de que aí no caso eu não vou utilizar a energia de deformação, mas eu posso utilizar como objetivo da minha tensão, aliás, da minha otimização de forma, resposta de dano. Então, se eu tiver um software como, por exemplo, o FSafe, eu posso utilizar a resposta do dano obtido no FSafe utilizado como uma função objetivo. Eu posso utilizar na minha função objetivo frequência natural, componentes de tensão, componentes de deformação, peso e volume. Já as demais características, seja da função objetivo do sensitivity based, como as restrições do método do algoritmo controller e do sensitivity based, são os mesmos que eu utilizo para otimização topológica. E eu tenho também a condição de parada. No caso da condição de parada, eu posso utilizar o critério global, que aí ele tende a ser de 5 a 10 iterações, ou então o critério de parada, local de parada. Que aí o que acontece? O critério local de parada. Se a mudança de determinadas variáveis ela for menor do que 1% da interação anterior, ele vai parar imediatamente a minha otimização. Então, em vez de eu ter entre 5 e 10 ciclos de otimização, e 10 iterações da minha otimização não paramétrica de forma, eu posso ter um número menor, desde que nesse número menor, todas as variáveis envolvidas na minha otimização, ela tenha uma mudança menor do que 1% em relação à iteração ao ciclo anterior. Lembrando que o critério de local de parada, ele não é obrigatório. Então, eu não preciso considerar ele. Na maioria dos casos, eu já considero o critério global como critério padrão para minha otimização de forma. No caso da otimização de forma, eu tenho um comando muito importante que é o Mesh Smooth. O Mesh Smooth, ele determina qual que vai ser a área, ou seja, os elementos que vão funcionar como elementos de suavização da minha região. Ou seja, eu tenho aqui a minha camada de elementos internas, e aí o que faz? Dependendo de como eu trabalhar nos meus designs de nodes aqui na minha superfície,
aqui, o que ele vai fazer? Dependendo da movimentação nodal, se ela vai ser para fora da minha superfície ou para dentro da minha superfície, eu vou ter alguns elementos que ele vão acompanhar esse deslocamento para fazer uma suavização da malha. E essa área de elementos, ela tende a ser entre 4 e 6 camadas para ser uma região boa para ser trabalhada. Então, quatro, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elementos funcionando como mesh smooth da região interna e 4 elementos que vão ser considerados a partir do nó inicial e do nó final da minha área de design que eu vou estar trabalhando aqui. E aí eu também tenho outros tipos de restrições geométricas, como por exemplo, consideração das condições de contorno. Os nós, se dentro da minha design area eu tiver algum nó que tenha aplicado alguma condição de contorno, esse nó ele também não vai ser alterado durante a minha otimização, vão ser alterados apenas os nós que estão livres sem nenhum tipo de restrição. Eu tenho também o DOF Control, que seria o controle do grau de liberdade, que ele tem mais ou menos a mesma consideração do check BC, só que a diferença é que com o check BC ele vai considerar apenas se eu tenho condição de contorno fixando todos os graus de liberdade ou não. Já o DOF Control, ele vai fazer a restrição no grau de liberdade aonde ele está restrito. Então, se um determinado nó ele tem algum grau de liberdade restrito em apenas uma única direção, ele vai respeitar isso, ele vai restringir o deslocamento nodal apenas na direção em que foi aplicada a condição de contorno. Já os outros graus de liberdade que estão livres, ele vai poder se deslocar. Eu tenho também a consideração se, dentro da minha design area, para movimentação da superfície, ela vai entrar em contato com algum componente sólido, então aí eu indico no Tosca qual que é a região onde eu posso encontrar um componente sólido para ele evitar penetração indevida de geometrias primitivas. O check penetration aqui para ficar um pouco mais visível. Então, aqui na hora que ele for fazer a otimização, por exemplo, desses nós aqui, para fazer uma otimização de forma, ele vai respeitar, por exemplo, esse componente aqui rígido, com elementos de casca, para evitar a penetração em regiões indevidas. Eu tenho também o check slide, que no check slide é como se eu fosse definir, por exemplo, aqui, ó, eu tenho em azul aqui, eu tenho os meus nós originais. Em verde, eu tenho os meus nós na área de design que foram movidos. Por quê? Porque eu defini um set de elementos de casca que vai funcionar como uma superfície slide, ou seja, para ele poder gerar uma revolução na movimentação nodal e assim eu ter um componente, na hora que eu fazer a suavização da malha com a otimização de forma, eu tenho um componente aqui que ele vai respeitar a curvatura do meu modelo, mesmo tendo essa movimentação nodal da minha área de design, para eu distribuir melhor a atenção nessa região. Eu tenho também a restrição da superfície, aonde com a restrição da superfície eu consigo ter um design aonde o deslocamento nodal ele fica livre. O deslocamento ele vai respeitar, por exemplo, o limite para eu conseguir gerar um produto mais manufaturável, que nem eu tenho aqui nesses dois exemplos. Assim como eu tenho na otimização topológica, eu também tenho na otimização de forma para que a movimentação nodal ela respeite o tamanho mínimo ou máximo do elemento. Por exemplo, eu tenho aqui a minha área de restrição, aliás, a minha área de design desses nós aqui da superfície, porém, eu posso inserir que o raio nas regiões da curvatura ele tem que ser no mínimo 3, então, então ele vai respeitar esse tamanho mínimo do meu elemento, do meu componente, para que ele não tenha aqui uma curvatura gerando um membro com tamanho de 2,5, 2 ou qualquer valor menor do que 3. E eu tenho também as considerações do plano de simetria, para que o deslocamento
nodal da superfície ele ocorra de maneira simétrica. E aí eu posso utilizar um plano como referência da minha simetria, eu posso utilizar um ponto e um plano para fazer uma rotação simétrica, uma simetria rotacional. Em vez de indicar um plano de simetria, eu posso indicar, por exemplo, a superfície que esse plano vai ser considerado, e aí ele pode ter uma tolerância para ser trabalhada. Superfície cíclica. No caso do plano, ele é definido por um próprio plano do meu sistema de coordenadas local. E aqui a superfície, em vez de eu considerar as coordenadas do plano, eu indico três coordenadas que vai formar esse plano. E a mesma coisa aqui para consideração da superfície cíclica. Eu tenho os pontos que vão determinar o plano, e aí eu identifico também os planos dos segmentos da simetria desse plano. E aí eu tenho uma comparação de uma mesma superfície aqui, utilizando uma mesma área, onde eu faço a consideração da movimentação nodal, considerando apenas um plano de superfície, um plano de simetria, considerando a simetria cíclica, e aqui considerando ambas. Então, dependendo do meu formato, do formato que pode ser obtido até mesmo do meu componente, eu posso utilizar um único plano de simetria, ou então vários, para minha otimização de forma. E aqui eu posso também fazer as considerações de manufatura, como, por exemplo, estampagem e torneamento. Assim, o deslocamento da minha superfície ele vai respeitar considerações, por exemplo, de ângulo de saída, ângulo de corte, de condições de estampagem e torneamento. Também considerações de desmoldagem para peças fundidas, onde eu determino qual que vai ser o ângulo de saída. Também posso fazer considerações para usinagem de perfuração. Ele dá alguns parâmetros para eu fazer essa consideração. E aí, o deslocamento nodal da minha superfície da otimização de forma, ele vai respeitar esse tipo de processo. E agora eu vou falar um pouco sobre otimização de espessura de chapas. No caso da otimização de espessuras de chapas, ela é aplicada bastante, por exemplo, para carrocerias, ou então outros componentes onde eu tenho várias chapas metálicas, aonde eu posso especificar uma área de design específico, e nessa área de design específico, cada região de elementos de casca, ele pode ter diferentes valores de espessura para aumentar, para reduzir, eu conseguir reduzir a massa, perdão, mantendo os requisitos mecânicos estabelecidos. Eu tenho a abordagem paramétrica, que não é utilizada com o Tosca, e eu tenho a abordagem não paramétrica, que é o que o Tosca Structure utiliza, onde ele utiliza ele faz o manuseio de milhões de variáveis. Quanto mais elementos de casca você tiver, mais variáveis vai ter o seu modelo. E aqui um exemplo, aqui ó, eu tenho aqui um componente onde eu fiz a otimização da minha espessura de chapa aqui, e aqui a variação da espessura de chapa. E aí com isso esse daqui é o modelo original e esse daqui é o modelo otimizado. E com o modelo otimizado, nesse caso aqui, eu consegui ter um peso reduzido de 15%, por exemplo. E aí, no caso, quais elementos que eu posso utilizar? Apesar de ser de espessura de chapas, eu também posso utilizar vigas circulares. Esse é o único tipo de elemento, fora dos elementos de casca, que pode ser utilizado o Tosca Sizing, que é principalmente para espessura de chapas, mas eu consigo utilizar ele. E também eu posso utilizar para qualquer tipo de elemento de interpolação linear ou interpolação quadrática, nesse caso, seja ele no formato triangular ou então no formato de quadrilátero. E aqui, nesse caso, como função, objetivo e restrição, eu não tenho diferença exatamente em relação aos... o que eu posso utilizar como objetivo, o que eu posso utilizar como restrição. Na maioria dos casos, realmente, eu acabo utilizando só a rigidez, que aí seria minimizar a energia de deformação
e uma restrição de volume, mas eu consigo utilizar, eu não tenho, por exemplo, impedimento de utilizar outros tipos de variáveis, tanto na minha função objetivo como na minha restrição. E aqui falando um pouco sobre as regiões, restrições geométricas, seriam mais restrições para que o meu objeto ele possa ser manufaturado. Eu tenho aqui as áreas congeladas, aonde eu vou trabalhar apenas na região que estiver fora da minha área congelada, como eu tenho esse exemplo aqui. Nas regiões aqui aonde estão fora da minha área aqui em branco, dessa área retangular aqui em branco, eu não tive uma alteração da espessura do elemento de casca nessa região. Eu tenho também restrição a qual que vai ser o valor máximo ou valor mínimo absoluto de que cada elemento que ele pode alcançar. Então, eu posso determinar qual que vai ser o limite inferior para essa variação da espessura. Eu tenho também a restrição de agrupamento, aonde eu posso falar, por exemplo, um determinado set de elementos, um determinado grupo de elementos, eles precisam ter o mesmo valor de espessura. Aqui eu tenho um exemplo acima, onde eu não utilizo essa restrição de agrupamento de elementos, e na parte de baixo eu tenho com a restrição de agrupamento de elementos. Como a gente pode ver aqui, a variação ela acaba sendo menor. Condições de simetria. Quando eu não tenho nenhuma simetria, essa daqui fica a variação da minha espessura do elemento de casca. Aqui para a simetria planar, para a simetria cíclica, perdão, para a simetria rotacional aqui e para a simetria cíclica. Aqui um exemplo de simetria planar, onde eu identifico o ponto e a direção dos vetores. Em relação à translacional cíclica, onde a partir de um ponto eu tenho a definição de quando que vai acontecer esse ciclo para repetir esse tipo de simetria. Simetria rotacional. E agora eu vou falar um pouco sobre o último módulo, que seria a parte da otimização de reforçadores, que é o Tosca-BID, que são rebaixos ou então elevações em estruturas metálicas planares ou arcadas. Geralmente, a profundidade dessa elevação ou então do rebaixo ela é pequena comparada ao comprimento desse reforçador, e elas podem ser estampadas sem nenhum requerimento adicional de material ou de diferentes seções transversais. Então, nesse caso aqui, eu não, digamos assim, eu não altero a massa do meu componente, eu apenas altero a superfície dele. E aí eu tenho vários tipos de reforçadores, vários formatos. E aqui eu tenho um exemplo aonde quando eu não incluo um reforçador, a deflexão de uma viga ela é muito maior do que quando utilizando o mesmo material, a mesma quantidade de material, mas incluindo esses reforçadores que vão enrijecer a minha viga, eu tenho uma deflexão bem menor. Então, basicamente, o que eu preciso definir assim, em relação a esses rebaixos ou ressaltos que vão ser construídos com os meus reforçadores? A altura do reforçador, o comprimento desse reforçador, o local onde vai acontecer, que é a minha design area, e a orientação desse reforçador. No caso, a altura, ele é caracterizado por uma restrição chamada bid high. O comprimento é pela restrição bid width. Então, aqui eu tenho a altura. Eu tenho aqui, eu falei comprimento, perdão, pessoal, é a largura, na verdade. Largura e altura. A localização,
no caso, é a minha design area, e na minha design area eu posso incluir uma característica de otimização de plano de simetria ou não, ou então qualquer outro tipo de simetria. E aqui eu tenho um exemplo. O meu design inicial, o meu design final, e aqui eu tenho a minha resposta da minha estrutura em relação ao deslocamento, à deflexão do meu modelo, quando eu não tenho nenhuma, digamos assim, eu não tenho um perfil estampado, eu não tenho nenhum reforçador para enrijecer a minha estrutura, eu tenho uma deflexão numa maior magnitude e também mais centralizada, considerando essas condições de contorno e carregamento. No caso, a condição de contorno, toda a borda dela, as arestas aqui, elas estão fixadas, estão restringidas, e eu tenho uma pressão aplicada sobre toda a minha superfície, na superfície inferior. Então, sem os reforçadores, eu tenho esse comportamento, ou seja, uma deflexão maior aqui na região central de uma maior magnitude, e aí com os reforçadores aqui, eu tive tanto uma menor magnitude também, ele ainda está mais centralizado aqui, obviamente, mas a deflexão que eu tive foi muito menor. E aqui agora, algumas propriedades entre os algoritmos controller e sensitivity based para esse tipo de otimização. No caso, elementos suportados, todos os elementos, tipos de elementos de casca para o controller. Para o sensitivity based, eu só consigo utilizar esses elementos aqui que estão nessa tabela, aqui. Em relação ao número de iterações, o algoritmo controller ele sempre vai utilizar 3 iterações para otimização de reforçadores. No sensitivity based é por volta de 20. E para o algoritmo controller, recomenda-se utilizá-lo apenas para análises estáticas. E o algoritmo sensitivity based ele é mais utilizado quando eu tenho problemas dinâmicos ou de carregamentos complexos. E em relação às respostas, eu tenho que o controller, eu só consigo utilizar como função objetivo a maximização da rigidez ou então a frequência natural e dinâmica. Já como restrição, utilizando o algoritmo do controller, é apenas a altura do meu reforçador. E para digamos assim, as funções objetivo e restrições da otimização de reforçadores, eu posso utilizar todas as respostas que eu utilizei nos outros tipos de otimização. Centro de gravidade, deslocamento, componente de tensão, de deformação plástica, momentos de inércia, forças e momentos de reação, forças internas, frequência natural e dinâmica e rotações. Aqui algumas restrições, além daquelas que eu já falei anteriormente, verificar se tem condição de contorno ou então os graus de liberdade, restringir a quantidade de deslocamento do meu nó, verificação se ele vai penetrar com alguma geometria sólida vizinha, ou então para grupos de elementos, e aqui em relação à simetria, que pode ser planar, pode ser ponto de simetria, por eixo e qualquer outra característica. Bom, aqui eu terminei a parte da apresentação e agora eu só quero mostrar rapidinho para vocês, pessoal. Eu só peço perdão pelo horário, que está passando um pouco, que está bem próximo. Só para mostrar a interface do Tosca Structure. Basicamente, a minha interface, aqui, ó, do Tosca Structure, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Na interface do Tosca Structure, como é que eu trabalho? Eu indico qual que é o meu modelo de elementos finitos aqui que vai ser utilizado na minha análise estrutural. Com isso, eu defino a minha design area, que é um set de elementos que eu já criei previamente na minha análise de elementos finitos. Então, eu crio esse set de elementos que vai ser utilizado com a minha design area. Eu defino qual que vai ser o tipo
da minha otimização, nesse caso aqui é uma otimização topológica. Aqui eu também incluí uma região de área aqui da condição de fundição, por exemplo, aqui cache, que é uma restrição de manufatura, aonde eu defini qual que vai ser a direção de saída, por exemplo, e aqui eu incluí os elementos que vão ser considerados na hora de fazer essa consideração. Eu criei aqui as respostas que vão ser utilizadas como função objetivo e restrição. No caso aqui, a resposta que da função objetivo é a energia de deformação, e a resposta aqui de restrição, no caso, vai ser o volume. E aí eu indiquei qual que vai ser a área que eu vou verificar o volume e a área aonde eu vou verificar a energia de deformação, no caso, foram para todos os elementos. Defini aqui a minha função objetivo, que é uma função objetivo de minimização. A minha restrição, no caso, para esse exemplo aqui, o meu volume vai ser de 70% em relação ao volume original. E aí, nesse último local, eu indico todas as restrições, a função objetivo que vai ser utilizada, a minha design area, só como se fosse assim, por exemplo, a minha tarefa de otimização. Tudo que eu defini aqui separadamente, eu apenas incluí aqui aqui na minha tarefa de otimização. Em seguida, no Start Task Structure, é onde eu clico aqui para rodar a minha otimização. Nesse caso aqui, eu não vou rodar ela porque senão ia tomar um certo tempo. Eu já vou vir aqui diretamente no Task Structure Report, que é o módulo onde eu faço o início do meu pós-processamento, onde eu chamo o ToscaView para visualizar aqui a resposta. Então, aqui, ó, eu tenho no meu ciclo original, eu tenho todo o meu componente aqui da minha design area aqui com o material total, e aí eu vou avançando aqui em cada um desses ciclos aqui, ó, e aí eu tenho os meus elementos com densidades intermediárias, que eles vão variando aqui, e os elementos que atingiram aqui a densidade baixa, eles já foram retirados, e aí cada um desses ciclos, e aqui eu tenho meu ciclo, e aqui eu tenho meu ciclo final aqui. E além de analisar aqui tudo que foi retirado, os elementos que foram retirados, eu tenho aqui como avaliar como se comportou a minha função objetiva ao longo dos ciclos de otimização, como se comportou o volume aqui, nesse caso aqui, o volume ele está, a restrição do volume de 100% a próximo de 70%, e aqui eu tenho o valor das respostas normalizadas aqui. Em seguida, eu vou utilizar aqui, Em seguida, eu vou mostrar aqui o Task Structure Smooth, que é quando eu faço a suavização do meu modelo. Nesse caso, eu indico qual que é o ciclo aqui, o arquivo correspondente ao ciclo que eu quero gerar. Nesse caso, sempre vai ser TP, que é de topológico, underline, o número do ciclo que eu quero fazer essa suavização para gerar o meu modelo, a minha malha STL, por exemplo. Ou então, aqui eu falo malha STL, mas aqui tipo eu tenho o STL, mas eu também tenho outros tipos de formato que eu posso gerar. Só que lembrando que nos outros tipos de formato que eu vou gerar, a face ela não vai vir suavizada, ela vai vir totalmente discretizada. Então, cada face de elemento ele vai ser correspondente a uma face geométrica. Então, por isso que na maioria dos casos, na prática, é exportado o STL. E aí depois eu defino aqui o meu ISO velho, que no caso aqui é de, por exemplo, 30%. Realizo aqui a suavização para gerar o modelo STL. Fez a aplicação, então se eu for no diretório da otimização, eu vou encontrar o meu arquivo STL, e aqui no View Result, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, chamar o arquivo que eu acabei de gerar, a forma suavizada, e aqui
Basicamente, esse daqui vai ser o componente manufaturável, entre aspas, que, lógico, no caso, eu preciso gerar um modelo CAD dele, o projetista precisa gerar um modelo CAD dele, ou então até o próprio engenheiro de simulação gera a malha dele a partir desse modelo aqui, para depois fazer a otimização, a validação estrutural no próprio software. E aqui ele mostra aqui quanto que utilizando um isover de 30%, eu tenho um volume relativo em relação ao original de 74%. E era isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal.